Desejo vos saudar com a paz do Senhor. Que alegria em mais um programa Reflexão Bíblica estarmos juntos e queremos agradecer a sua preciosa audiência. Hoje, em uma característica toda especial, nós estamos participando do Reflexão Bíblica com a revista O Espírito Santo na Vida do Cristão, que é a revista voltada para o Simpósio de Doutrinas das Assembleias de Deus no estado de Pernambuco, que é presidido pelo nosso querido pastor Ailton José Alves. E para comentar a lição de hoje, que é a lição de número 2, santificados pelo Espírito Santo, está conosco aqui no Reflexão Bíblica o ilustre pastor Jefferson Aleluia, que é o superintendente das campanhas evangelizadoras no estado de Pernambuco. Pastor Jefferson, paz do Senhor, muito prazer. Prazer participar a todos os ouvintes, um prazer muito grande poder estarmos hoje aqui para juntos meditarmos na Palavra de Deus. Nesse ensejo, convido a todos para que abramos as nossas Bíblias no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16 a seguir. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estais debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus, mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Como dissemos, nós hoje estamos participando da segunda lição, Santificados pelo Espírito Santo, que traz alguns tópicos. Primeiro tópico, a lição fala sobre o papel do Espírito Santo na santificação. O segundo tópico, a lição também apresenta como o Espírito Santo nos santifica. Há um versículo-chave que fora preparado também para esta lição, que nos diz o texto conforme Gálatas, capítulo 5 e o versículo 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. A regeneração efetuada pelo Espírito Santo gera santificação na vida do cristão e é um processo sobrenatural. Prezado pastor Jefferson Aleluia, qual o papel do Espírito Santo na santificação? O papel do Espírito Santo na santificação é nos capacitar para alcançarmos a vontade de Deus para a nossa vida. Então o Espírito Santo ele trabalha de uma forma extraordinária porque o objetivo dele é que a santificação possa ser vivida na vida do cristão de tal forma que o cristão ele possa agradar a Deus de um modo especial, como Deus espera ser servido, ser adorado. E somente o Espírito Santo atua na vida do cristão, levando ele a viver esta nova vida em Cristo. Pastor Jefferson, significa dizer que não há santificação sem o Espírito Santo? Com certeza, não é?
Não tem como haver, porque a natureza humana, ela é uma natureza caída. E o homem por si só, por mais que ele tente agradar a Deus com seus esforços, ele jamais vai conseguir. O apóstolo Paulo, ele revela isso, escrevendo aos Romanos, no capítulo 7, ele diz: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Por que ele disse isso? Porque ele disse que quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Então a natureza humana, ela é caída, ela não tem condições de agradar a Deus pelos seus próprios méritos. É necessário que o homem seja regenerado pelo Espírito Santo, ou seja, ele nasça de novo pelo poder do Espírito Santo, e para viver a sua vida diária aqui, ele vai ter que viver sobre a ação do Espírito Santo. Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 8, ele disse, lá no capítulo 8, no versículo 1 e 2, eu gostaria de ler o texto para melhor compreensão dos nossos queridos ouvintes. Diz o seguinte: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. O Espírito Santo, ele rege a vida do cristão dentro dos propósitos de viver no Espírito e andar no Espírito, pastor Jefferson? Sim, né? Gálatas capítulo 5, o versículo 25, ele nos traz essa observação. Ele fala sobre viver no Espírito e sobre andar no Espírito, não é? Então, são duas recomendações que o apóstolo São Paulo, pelo Espírito Santo, ele deixa para nós quanto à santidade. Viver no Espírito é um novo modo de pensar, de sentir, de agir, impulsionado pela vontade divina. Ou seja, o Espírito Santo, ele é quem nos leva a pensar, é ele que nos leva a sentir, é ele que nos leva a agir, impulsionado pela vontade divina para poder agradar a Deus. Já o andar no Espírito é uma palavra que significa andar junto, marchar na mesma linha, como soldado em formação. Andar pelo Espírito é seguir os seus passos e não o curso deste mundo corrupto, né? Então, é o que a palavra de Deus nos orienta. Nós devemos andar em Espírito, ou seja, seguindo, dirigidos, guiados pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele nos guia a abandonarmos o mundo de pecado para vivermos de acordo com a vontade de Deus. Então, o Espírito Santo, além de nos impactar com essas habilidades, né, para se viver neste mundo, o Espírito Santo, como nos ensina a lição, ele nos santifica para nos aproximarmos mais de Deus? Com certeza, não é? Viver uma vida santa não é um fardo pesado e incômodo, muito menos uma exigência egoísta, não é? E manipuladora da parte de Deus. Porque Deus, ele não nos santifica para vivermos uma vida sob um fardo pesado. Pelo contrário, a santificação produzida no crente pelo Espírito Santo torna ele leve, livre para ter acesso direto à presença de Deus. Ou seja, ele se torna mais sensível à voz de Deus, ele se torna mais acessível a Deus, até porque a Bíblia diz que sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então só é possível se chegar a Deus através da santificação. E essa santificação é o resultado do fruto do Espírito Santo produzido na vida do crente. Pastor Jefferson, como a lição nos leva a aprender sobre a mudança, o processo, e nós sabemos que toda mudança ela vem a trazer alguns impactos. Como o leitor que está adquirindo, que tem adquirido a lição, como os nossos irmãos que estão participando do simpósio de doutrinas, como eles vêm estar aprendendo acerca dessa mudança, de que qual o processo, como o Espírito Santo, ele nos santifica? O Espírito Santo, ele nos santifica pela palavra de Deus, né? A palavra de Deus é o meio, é o veículo, é o instrumento que o Espírito Santo se utiliza para santificar o crente. Daí é importante o crente sempre ter o cuidado de estudar a palavra de Deus. O salmista disse lá no Salmo 119, ele disse: como purificará o mancebo o seu caminho? Observando conforme a sua palavra. Jesus, na oração sacerdotal, que nós chamamos de oração sacerdotal, lá no livro de João, no capítulo 17, ele diz que
na sua oração ele diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a palavra de Deus, ela é o veículo, o meio pelo qual o Espírito Santo vai operar a santificação na vida do crente. Então, o crente ele tem que estudar a palavra, porque na proporção em que ele está lendo a Bíblia, estudando a palavra de Deus, o Espírito Santo vai encontrando liberdade para revelar a vontade de Deus que está inserida em sua palavra. E aí ele vai se conscientizando de que ele precisa de viver mais perto de Deus. A palavra vai gerando temor no seu coração, principalmente na hora da tentação, na hora da adversidade, na hora da perseguição. Ele vai ser, o Espírito Santo nos fará lembrar o que ele leu na palavra, e aí o temor de Deus é revelado na sua vida. Então ele compara, o Espírito Santo vai levar ele a dizer assim: vai valer a pena você praticar esse ato? Vai valer a pena você viver esta vida? Porque no momento em que ele vai ser tentado à prática do pecado, o Espírito Santo vai produzir nele esse temor, essa reverência. Ele vai comparar e vai dizer: não vale a pena. Embora ele sendo tentado a pecar, mas o Espírito Santo que vai trazer a palavra à sua mente, daquilo que ele estudou, daquilo que ele meditou, então o Espírito Santo vai levar ele a dizer assim: não vale a pena não, é melhor ficar com Jesus. Aí ele dá um réu, foge, né, dos desejos da mocidade e resiste ao diabo e vence pelo poder do Espírito Santo. Nós vemos na Bíblia, inclusive no Antigo Testamento, manifestações de homens de Deus que desejaram servir a Deus dentro do comprometimento. Um exemplo, José. José esteve ali na casa de Potifar e ele procurou honrar a Deus e honrar o seu Senhor de acordo com as orientações. E José, ele enfrentou um momento muito difícil para com a mulher de Potifar. José, ele foi um exemplo de jovem, inclusive numa idade varonil, com as influências dos hormônios à flor da pele, mas ele procurou viver em santidade para com Deus hebreu. Pastor, dando esse exemplo no Antigo Testamento, Davi, em dado momento, no Salmo de número 51, ele rogou a Deus que não deixasse que o Espírito Santo se retirasse dele. São exemplos de homens que vivenciaram momentos de dificuldade na carreira desta vida, qual nesta vida nós temos vários algozes que vêm lutar contra nós. O mundo, a carne, o próprio inimigo da igreja. E que palavra o Senhor poderia trazer para os nossos ouvintes, de que eles possam estar se alimentando e tomar como exemplo José, que esteve num momento difícil, estava só com aquela mulher de Potifar, e Davi também, que enfrentara tantos desafios, mas sabia e entendia que era tão sublime estar com a presença do Espírito Santo na vida. Um dos milagres da salvação é esse, não é? É que Deus diz: viremos para Ele e faremos nele morada. Vós sois o templo de Deus e a morada do Espírito Santo. No momento que a pessoa ele aceita Cristo como Salvador, o Senhor nosso Deus vem habitar na vida do crente. Então a presença de Deus está ali na vida do crente. E essa presença ela precisa ser preservada através de uma comunhão íntima e contínua e constante. Mas, independente de estarmos vivenciando esta realidade, a Bíblia diz que cada um é tentado quando atraído e engodado pelo seu próprio desejo, pela sua própria concupiscência. Ou seja, o diabo ele se utiliza da tentação, daquilo que desperta em nós o desejo para satisfazer aquele desejo. E quando aquilo é acionado, então o crente que não vivencia uma comunhão diária com o Senhor e ele não desfruta do privilégio, não é, da comunhão com Deus, por lá em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16 ao versículo 18, o Senhor diz assim que é um privilégio a viver uma vida de santificação, porque Deus passa a habitar nele, anda com eles, serei o seu Deus, serão o meu povo, serei o vosso Pai. Então, na hora da tentação, o Espírito Santo, ele vai trabalhar aí e vai dizer assim: vai valer a pena
trocar a comunhão com Deus para satisfazer tal desejo, foi o caso de José. Porque na hora da tentação, ele disse para a mulher de Potifar: pecaria eu contra Deus? Pecaria eu contra Deus? Então, o que levou José a rejeitar, a fugir do desejo da sua mocidade, de um momento, de uma tentação como aquela, foi exatamente a comunhão que ele desfrutava, pois a Bíblia diz: e Deus era com José. Deus era com José. De sorte que o crente tem que ter esse cuidado para que o Espírito Santo nunca venha se afastar da sua vida. Daí o salmista dizer: não retires de mim o teu Espírito Santo, porque no momento em que o crente ele peca contra Deus, o Espírito Santo se afasta, como foi o caso de Sansão. Não é? Ele diz: sairei como das outras vezes, mas não sabia que o Espírito do Senhor já havia se retirado dele. Então é um perigo quando o crente ele passa por cima da voz do Espírito Santo, que está falando ao seu interior, que está dizendo: vença, fuja, corra, honre o meu nome. Você que está me ouvindo e está ouvindo esta palavra, o Espírito Santo certamente também está falando com você, porque se você foi chamado para viver uma vida de santificação, dê atenção à voz do Espírito Santo e seja vitorioso em Cristo Jesus. O fruto do Espírito Santo, ele produz santidade na vida do servo de Deus, pastor. Com certeza. Com certeza, o fruto do Espírito Santo produz santidade, porque o fruto do Espírito é a implantação do caráter de Cristo na vida do crente. O fruto do Espírito, ele dá condições do crente viver como Cristo viveu aqui na terra. Daí João escrever a sua primeira carta e dizer: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. A palavra do Senhor nos recomenda buscar a santidade, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E a lição, pastor, no tópico 2 e o subtópico 3, a lição nos apresenta que devemos, ainda que santificar seja uma prerrogativa divina, o Espírito nos impulsiona, ele realiza em nós esse impulsionamento, esse despertamento, esse desejo de estar buscando uma vida de santidade? Sim, o Espírito Santo, a Bíblia diz que Deus é quem opera em nós tanto o querer como o efetuar. Então o Espírito Santo, ele consegue comunicar para nós os mesmos sentimentos de Deus. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, e Paulo diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então o Espírito Santo, ele consegue nos impulsionar a buscar uma vida de santificação. Esta busca é a decisão de viver separado do que é pecaminoso. É a decisão de viver separado do que é pecaminoso, mudando irreprovável para gozar do favor e da comunhão com Deus. E o Espírito Santo, ele promove esta busca, esse desejo, não é? Neste processo de consagração, temos de lembrar os ditames da palavra de Deus. A palavra de Deus diz lá em Hebreus, repetindo o que eu falei há pouco, Hebreus 12, 14, ele diz: segui a santificação. Seguir a santificação é correr com determinação, é esforçar-se com empenho para adquirir, é a disposição interior de agradar a Deus. Aquele mesmo sentimento que o profeta Daniel teve lá no palácio de Nabucodonosor, no rei de Babilônia, pois ele assentou no seu coração de não se contaminar. E olha que era com questão de alimentação, porque tinha animais, os judeus, que eram imundos, não é? Eles não podiam, mas a partir de coisas aparentemente simples, mas Daniel firmou um propósito no seu coração, de não se contaminar com os manjares que o rei comia. Então, essa decisão firme é uma ação do Espírito Santo na nossa vida que nos impulsiona a realmente viver, seguir a vida de santificação, como também cumprir a ordem divina, santificai-vos, não é? A ordem divina está lá em Josué, no capítulo 3, versículo 5, o Senhor disse: santificai-vos, porque o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santificar é consagrar,
Santificar é dedicar, é ser separado, é colocar à parte. A submissão a este princípio nos conduz a uma vida de consagração, oração, jejum, louvor e obediência. Então, nós aprendemos que o Espírito Santo é Ele quem nos santifica. Para quê? Para sermos úteis nas mãos de Deus. É um vaso para poder Deus se utilizar dele a qualquer hora, a qualquer momento que Ele precisar. Amém? Amém. Pastor Jefferson, a regeneração, ela é imediata, todo aquele que entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. E como os nossos queridos ouvintes, eles podem compreender, conforme o vosso comentário, que a santificação, o processo, ele é progressivo. Isso. E não imediatista. A conversão, no caso, que o senhor pergunta, não é? É que ela realmente é de imediato. No momento em que eu me crê, Jesus disse, quem crer no Filho tem a vida eterna. Quem crer no Filho tem a vida eterna. Então, se tem a salvação, ela não é obtida a partir do momento em que eu me crê. A vida eterna, ela já começa a ser desfrutada hoje, no momento em que cremos e aceitamos a Cristo. Então, a salvação, ela é algo imediato. Jesus disse para aquele ladrão que estava ao seu lado e quando disse, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, o Senhor Jesus disse para ele, hoje estarás comigo no paraíso. Então, no momento em que eu me crê e aceito a Cristo como Salvador, se esse crer é acompanhado de uma entrega sincera, então o milagre acontece na vida deste homem. E no momento que ele se entrega, ele já experimenta a salvação da sua alma. Agora, a santificação daí para lá, agora, ela é progressiva. A cada dia, ele vai se santificando, ele vai deixando aquilo que não agrada a Deus e vai prosseguindo para estar perto com o Senhor, através de uma vida de oração, de jejum, de meditação na palavra de Deus, porque ele vai permitindo que o Espírito Santo vá trabalhando na sua vida, vai convencendo ele. É como ele vai recebendo as instruções de Deus para não ir por determinado lugar e para não fazer determinadas coisas que desagradam ao Senhor. E é interessante, irmão Eliel, que isso se torna algo tão natural na vida do crente, que ele sente uma facilidade, chega um tempo que ele vai sentindo facilidade de vencer a tentação. E isso só é possível por causa da sua comunhão diária com o Senhor. Ele vai encontrando força, o Espírito Santo vai capacitando ele para viver essa vida de santificação. Com muito prazer e alegria dos nossos corações, nós recebemos da parte de Deus, através da instrumentalidade do pastor Jefferson Aleluia, os comentários para esta que é a segunda lição do Simpósio de Doutrinas, que traz como tema o Espírito Santo na vida do cristão. Nesse momento conclusivo, queremos, em mais uma vez, pedir ao pastor Jefferson Aleluia que esteja orando por nós e por você que nos assiste, já agradecendo a sua audiência, agradecendo a sua companhia e continue assistindo o programa Reflexão Bíblica aqui na Rede Brasil de Comunicação. E aproveitando o ensejo, se você deseja participar do Simpósio de Doutrinas em um dos templos da Assembleia de Deus, no estado de Pernambuco, visite-nos, que será um prazer muito grande. Com certeza, o nosso presidente, pastor Ailton José Alves, ficará muito satisfeito com a vossa presença. Pastor Jefferson, pedimos nesse momento para que Deus nos abençoe e que possamos ter uma vida regada pela santificação. E lhe pedimos que esteja orando, agradecendo a Deus essa oportunidade. Amém. Então oremos, agradecendo a Deus por este momento, lembrando a você, telespectador, que não perca o Simpósio de Doutrina Bíblica, porque foi apenas uma reflexão, não é? Isso aqui foi apenas uma reflexão, mas você vai adquirir muito mais conhecimento participando dos nossos estudos. Oremos então ao Senhor. Pai do céu, foi muito bom estarmos aqui nesta oportunidade, neste programa, onde juntos estivemos comentando a Tua Palavra, Senhor. Queremos pedir a Tua bênção sobre a vida dos nossos ouvintes, que a Tua Palavra possa produzir
o fruto da santificação na vida de todos aqueles que estão participando deste programa, aqueles que ainda não te conhecem como Salvador. Te pedimos, Senhor, que se revele a eles, que o Senhor possa convencê-los de que eles são pecadores e que precisam de salvação. E assim possam responder ao teu convite, entregando suas vidas a ti. E depois de crentes salvos em Cristo, possam desfrutar do privilégio da santificação, de ter a tua presença contínua, constante, habitando na vida deles até a volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Recebe a nossa gratidão e louvor e que este programa seja de grande bênção para a vida de todos, em nome de Jesus. Amém. Amém.